Jesus está afirmando, antes de começar a contar a parábola, o dever da oração. A partir do momento que eu entendo que eu sirvo a Cristo, que eu nasci de novo, eu tenho a responsabilidade de orar. Porque orar é um dever. Se orar é um dever, é um princípio que não pode ser quebrado. Porque a partir do momento que eu deixo de orar, eu estou pecando. Porque é Jesus que está dizendo que oração é um dever. Então, se eu não oro, eu estou caminhando no processo do pecado. Se eu não sinto a necessidade de orar, eu estou levando a minha vida para o pecado. Porque orar é um dever. E quando eu quebro esse princípio, eu desobedeço aquilo que Jesus estabeleceu. Então eu não oro quando eu tenho vontade. Eu não oro quando eu quero orar. Eu não oro porque eu acho bonitinho orar. Eu não oro porque a necessidade me faz orar. Eu oro porque Jesus disse que a oração é um dever. Eu preciso ter essa comunicação. E é uma necessidade tão grande que Jesus está deixando para nós, que Ele não está colocando o livre-arbítrio aqui. Não existe aqui o desejo de fazer ou não. A partir do momento que eu entendo quem Ele é, eu tenho uma vida de oração. É um dever, é um princípio que muitas das vezes nós como cristãos deixamos de praticar. Eu não posso deixar de orar porque eu peco. Eu tenho que orar até vencer o pecado. Eu não posso deixar de orar porque eu errei. Eu tenho que orar até vencer os meus erros. Eu não vou ter força para vencer as circunstâncias que eu vivo nesse mundo sem uma vida de oração. E eu disse para você ainda há pouco que esse capítulo está ligado dentro de um contexto onde Jesus está falando sobre os últimos dias. Então ele intensifica a importância de quem é discípulo orar. Eu não posso parar de orar. Porque se a minha vida de oração for fraca, eu não vou ter força para vencer a apostasia do mundo. Spurgeon tem uma frase que eu gosto. Ele diz assim: ore por disciplina, até que a disciplina se torne prazer. Se eu não oro por vontade, eu oro por disciplina. Você não precisa ter vontade para orar. Você não precisa ter desculpa para orar. Você não precisa ter desejo para orar. Você não precisa ter necessidade para orar. O que você precisa fazer como princípio é ter uma vida de oração. Porque sem a oração você não vai vencer as guerras, os conflitos e os pecados que tentam te perseguir todos os dias. E talvez se você orasse mais, você venceria mais os pecados que tentam te atacar. Isso é falta de oração. Porque eu te garanto que se você intensificar a sua vida de oração, o pecado não vai ter força para manipular você. Existem pessoas que estão se entregando aos desejos carnais porque não têm uma vida de oração. Quando a oração é fraca, a carne se torna forte. Eu repito a frase. Quando a oração é fraca, a carne se torna forte. Quando você não mantém uma vida de oração, você não tem força para vencer as propostas. Você não tem força para vencer as tentações. Você precisa intensificar o seu joelho para vencer as guerras espirituais que estão no nosso cotidiano, todos os dias tentando sugar a nossa fé, tentando sugar a nossa energia. Então, se você orar, o pecado não vai conseguir te derrubar. Se você orar, você não vai cair na cilada que o diabo preparou. Porque eu te garanto que na hora que a proposta vir, se você tem uma vida de oração, o teu corpo, a tua mente fica sem graça de pecar para quem ora. Ele não consegue se prender. O ambiente carnal não se torna comum para quem ora. Os desejos carnais não se tornam comum para quem ora. As vontades de compactuar com o mundo não é comum para quem ora. É por isso que todo crente que ora muito é esquisito, irmão.
Não é muito normal. Porque a oração faz você não compactuar com certas coisas que possam destruir a tua santidade. Quer se santificar? Quer estar preparado para arrebatamento? Quer subir quando Jesus voltar? Então aprenda a ter uma vida de rotina, de oração. Daniel mostrou para nós que isso era tão importante para a vida, que quando o rei fez um decreto dizendo que qualquer um que se encurvasse a outro Deus seria lançado na cova dos leões, mesmo diante de sentença, você vê Daniel dobrando o joelho e orando 3 vezes ao dia. Olha a cabeça de Daniel. Ele tem mais medo de ficar um dia sem orar do que ser lançado na cova dos leões. Não, isso aqui é muito forte para a tua cabeça. A consciência de Daniel é o seguinte: podem me lançar no leão, mas eu não fico sem orar. Podem me colocar na cova, mas eu não fico sem orar. Porque eu tenho convicção que toda a estrutura que eu tenho, que toda a força que eu tenho, que todo o ânimo que eu tenho, que toda a graça que eu tenho, eu só tenho porque estou orando.